vocês? Estamos começando agora a primeira semana do nosso PET 6, aqui a professora Ana. E esse PET 6, meninos, essa primeira semana nós vamos fazer igual ao vídeo passado, tá? Um vídeo bem rapidinho, vou explicar o conceito dessa semana e um exercício para vocês conseguirem fazer os outros, tá bom? Então, o principal conceito do exercício dessa semana é o ângulo. Inclusive, nós já vimos ângulos, né, nesses PETs passados, tá? Então, o ângulo é uma figura formada por duas semirretas com o mesmo ponto de origem. As semirretas são chamadas de lado do ângulo, enquanto o ponto de origem comum é chamado de vértice. Aí a gente lembra que a gente tem algumas medições, né? E que a gente tem alguns nomes específicos. Um ângulo específico de 90 graus, que mede 90 graus, ele é chamado de ângulo reto. Um ângulo menor que 90 graus é um ângulo agudo. Um ângulo maior que 90 graus é um ângulo obtuso. E um ângulo igual a 180 graus, ele é um ângulo raso, tá certo? Então, nós vamos precisar desses conceitos para fazer o exercício. Olha só, o exercício número 2, ele fala o seguinte: uma pessoa, ao se alongar, faz diversos movimentos. Podemos observar nas imagens abaixo que os braços formam diversos ângulos em relação ao corpo da pessoa. Antes da gente olhar, então, o que as perguntas pedem, né? Vamos olhar qual ângulo aqui que está formando. Esse ângulo aqui, vocês lembram que é o ângulo reto ou o ângulo de 90 graus, certo? Aqui temos novamente um ângulo de 90 graus e aqui temos um ângulo de 180 graus, ou seja, um ângulo raso. Peraí. Um ângulo raso. Aqui novamente um ângulo de 90 graus e aqui um ângulo agudo, ok? Sabendo então o nome de todos os ângulos, vamos nas perguntas. Qual dos brinquedos abaixo tem a maior flexibilidade ao fazer os movimentos? Maior flexibilidade é maior abertura. Maior abertura é o brinquedo B, que consegue fazer um ângulo de 180 graus, né? Então, brinquedo B. Você conseguiria estimar as medidas dos 6 ângulos indicados nessa imagem? Nós já estimamos o ângulo reto de 90, nós já estimamos o ângulo de 180, falta estimar esse aqui, né? Observe, meninos, que esse ângulo aqui parece mais ou menos a metade do 90. Tá vendo que o 90 é ele todinho? Então, a gente quase que dividiu ele aqui no meio, né? Então, observando a figura, a gente consegue estimar esse ângulo mais ou menos com 45 graus, que é um ângulo agudo. Então, nós conseguimos sim estimar as medidas de todos os ângulos, tá? Basta a gente escrever que é o ângulo de 90 graus, um ângulo de 90, um ângulo de 90, 180, 90 e 45. É possível medir essas aberturas? E como, meninos? Sim, nós medimos as aberturas com um transferidor. Transferidor, tá certo? Que é uma régua que mede ângulos. É bem tranquila de usar essa régua. Que unidade de medida posso utilizar? Meninos, ângulo a gente utiliza a unidade de medida em graus. Então, a unidade de medida vai ser os graus. E quais são os nomes dos 6 ângulos indicados nas figuras? Ângulo reto, ângulo reto, ângulo reto, ângulo raso, ângulo reto e ângulo agudo. Tá vendo? É bem tranquilo de fazer. Os outros exercícios estão mais ou menos nesse nível, tá? Basta vocês lerem com atenção e qualquer dúvida que vocês tiverem, não deixe essas dúvidas para trás. Pergunte, questione-se, procure a resposta, manda a pergunta para mim, tá? Me pergunte e não deixe ficar com dúvidas, tá certo? Qualquer coisa que vocês precisarem, eu vou estar aqui esperando por vocês, ok? Então, até a próxima.